Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o texto de primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Culto de adoração, de comunhão. E eu quero falar da unidade, da comunhão de fato, de estar junto, de caminhar junto, que a gente só alcança quando há amor no nosso coração. É difícil andar junto com alguém que você, né, ou não gosta, ou tem raiva, ou... É difícil. Mas para a gente se unir, para nós nos unirmos verdadeiramente, é preciso ter amor. O amor de Cristo em nós, porque o nosso amor é falho, é humano, ele erra mesmo, mas quando o amor de Cristo vem sobre nós, é maravilhoso. E falar de amor é delicioso, porque o amor é a essência de Deus, né? O amor é o que sustenta o nosso coração, é o que guia a nossa vida cristã. Não dá para você dizer que é cristão se você não tem amor. A coisa que mais o mundo repara é você dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu sou de Jesus, e você ser uma pessoa sem amor. Não é? Então, não adianta. O testemunho faz parte, o procedimento, as palavras que nós falamos. Isso tudo precisa fazer parte do nosso caráter. Só acontece quando o Espírito Santo está no nosso coração. Não tem como, sozinho não dá, gente, porque eu vou te falar, eu ando no trânsito e tenho vontade de matar uma meia dúzia, eu tenho que ser sincera. É uma coisa enlouquecida hoje na nossa cidade, né? Quem mora em São Paulo é assim, né? É a moto, a bicicleta, o pedestre, o morador de rua, o cachorro, o buraco. Hã? O que dirige mal. E assim vai, né? Então, só pela graça de Jesus. E quando a gente está passando por um conflito, parece que um furacão atinge a vida da gente, tudo sai fora do lugar. Quando você está passando por lutas, a gente precisa reconstruir. A glória de Deus precisa ser restaurada em nós. E isso só acontece através do amor. A gente pensa, vai acontecer através de uma campanha, disso, daquilo. Não, é através do amor. É o amor que reconstrói os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa fé, a nossa esperança. É através do amor. Então, Pedro, ele coloca o amor como uma atitude principal, sobre tudo, acima de tudo, mais importante do que tudo, está o amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Ué, o amor faz expiação pelo pecado? Claro que não. Quem fez expiação pelo nosso pecado foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só Ele pode fazer isso por nós. Mas Pedro está dizendo que quando a gente ama alguém com o amor ágape, o amor de Deus, o amor bíblico, o amor de Cristo, o que nós vamos fazer? Nós não vamos levar em conta o pecado. Nós vamos pensar que o nosso irmão, ele pode ser amado apesar dos pecados, dos erros, das falhas, às vezes até da falta de caráter, não é? Nós vamos lembrar que Deus deu Jesus Cristo pela vida do nosso irmão, assim como Ele deu pela nossa vida, pela vida daquela pessoa que você não gosta muito, que você não quer muito, mas Jesus morreu por ela, assim como Ele morreu por você. Quando nós colocamos sobretudo o amor, nós não expomos o pecado do irmão.
É isso que o amor faz, ele cobre uma multidão de pecados, porque eu não aponto, eu não exponho, eu não fico contando, eu não faço fofoca sobre o pecado do meu irmão. Se tem um ditado, né, que diz, se você não tem uma coisa boa para falar sobre a pessoa, não fale nada. O amor, ele cobre, não é que ele esconde, mas ele protege. Não é assim? A gente ama os filhos, nossa, aí a gente protege, né? É assim que a gente tem que amar. E é isso que Pedro está falando, não é fácil, sabe, é um processo, mas o amor verdadeiro, ele reconstrói os nossos sentimentos, as nossas atitudes. E depois que Jesus morreu, né, da morte, que foi uma decepção para aquelas pessoas que andavam com ele, que esperavam que alguma coisa, uau, acontecesse sobrenatural, que mudasse a política, que mudasse o poder, né? Eles estavam preocupados com o poder, com a questão do domínio, e claro, porque eram subjugados, não estavam sem razão, e de repente Jesus morre. Foi uma experiência dura, uma experiência difícil. Mas depois de ter vivido tudo aquilo, Pedro é restaurado pelo perdão e pelo amor de Jesus. Porque Pedro nega Jesus, mas quando Jesus conversa com Pedro, né? Ontem o Natan até brincou comigo, que eu estava falando várias vezes uma mesma coisa. Ele falou, que nem Pedro 3 vezes. Tu me amas? Te amo, Senhor. E assim, não é? Jesus reconstrói o amor no coração de Pedro, reconstrói a vida de Pedro, e aí Pedro começa a sofrer por Jesus, a viver as experiências do Evangelho e ter um coração um pouco mais amoroso, não é? Pedro tinha fama de ser durão, de cortar a orelha de todo mundo, de sair por aí brigando, não é? Mas vamos acabar, vamos fazer, vamos resolver. E ele teve essa experiência, foi restaurado pelo perdão e pelo amor. Então, se Jesus queria que Pedro fosse um homem amoroso, o que Jesus fez? Plantou amor na vida de Pedro. Eu te perdoo, eu te amo. E começou a extrair o amor que estava lá no fundo do coração de Pedro. Pedro, tu me amas. Tu sabes que eu te amo. Não é? E assim, Jesus vai reconstruindo na vida dele. E a igreja, nesse momento em que Pedro escreve, estava passando por uma crise, uma perseguição, luta, morte, né? Já tinham matado Tiago, o Herodes já tinha feito algumas outras coisas, João Batista já tinha sido decapitado. Então a igreja estava passando por perseguição. Pensa, gente, teu irmão da igreja foi preso e assassinado por causa do evangelho. Você ia continuar pregando, normal, né? Sair na rua com a Bíblia embaixo do braço. Não é nada fácil não, né? Mas era o que estava acontecendo. Mas quando nós nos unimos em amor, nós ficamos fortes para enfrentar as lutas e as perseguições, não só as coletivas, como as individuais. Quando eu estou unido em amor, quando eu estou ligado, quando eu estou amando e recebendo amor, eu fico forte para enfrentar as minhas crises pessoais. Assim como nós ficamos fortes como igreja. Por isso que a desunião só agrada no inferno. A única pessoa que fica feliz quando as igrejas não estão unidas, como quando uma igreja fala mal da outra, quando um irmão fala mal do outro, quando dentro da família, dentro da casa, a casa fica dividida, um fica falando do outro. Só o inferno fica feliz, mais ninguém. Entristece Deus, entristece o próprio nosso próprio coração, entristece a nossa caminhada de vida, quando nós estamos assim. Então, é isso que Deus quer restaurar na nossa vida. Quando nós pensamos nesse texto, o amor cobre uma multidão de pecados, o que isso quer dizer também? Que a gente olha para a vida do nosso irmão e o que nos chama a atenção não é o pecado dele.
o que mais me chama a atenção é o pecado dele. Olhinho podre, né, gente? Olhinho que só olha o mal. Mas o que a gente pede para Deus? Deus me ensina a ver como o Senhor vê, a amar como o Senhor ama, a olhar para a pessoa e ver através dos olhos de Jesus, do amor de Jesus Cristo. O que a gente quer é que os irmãos sejam abençoados. Esse é o nosso maior prazer, a nossa maior vontade. Então, eu lembrei de novo daquele episódio de Pedro na prisão, que está lá em Atos 12, versículos do 1 ao 19. O texto é grande, mas o texto eu vou resumir para a gente poder acelerar. O texto conta que, então, naquela época, Herodes mandou prender, maltratar algumas pessoas, já tinha matado Tiago com a espada, o irmão de João, o Tiago que andava com Jesus, Pedro, Tiago e João. Esse Tiago foi morto à espada por Herodes. Então, um tempo difícil, né? Estava acontecendo. Como Herodes percebeu que ele estava ficando popular de perseguir os cristãos, ele ficava popular com os judeus, o que ele fez? Ele começou também a mandar prender outras pessoas e acabou prendendo a Pedro. E era a festa dos pães asmos e, bom, enfim, Pedro estava na prisão, eles colocaram 16 soldados para cuidar de Pedro. Olha o medo que o inferno tem da Igreja Unida. Olha o medo que o inferno tem quando você está unido dentro da sua casa em oração. Olha o medo que o inferno tem quando você une o seu coração em amor com aqueles que Deus põe do seu lado. Se vier contra um, esse não prevalece, mas se estiverem unidos, o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Então, nós precisamos perceber que nós não vemos a força que a união e o amor têm. A gente pensa que vai vencer uma guerra na força do nosso braço, na palavra dura. Mas eu vou falar a verdade. Aí eu acabo e pronto. E o que vence é o amor. É mãos dadas. Aí ninguém tem força. Como contra a igreja unida. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra um, é contra a igreja. É quando você está ligado, quando você está unido em amor. Então, o que aconteceu? Quando Pedro estava lá preso, guardado por todos aqueles guardas, a igreja se reuniu em oração. O texto fala que desculpa, para um pouquinho aqui, ó. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tem uma tradução que diz: muitas pessoas se reuniam para orar por Pedro. Tanto é verdade que Pedro estava lá quietinho e tinha um grupo, né, na casa de Maria, né, peraí, deixa eu ver aqui direitinho, só para não falar, na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a igreja estava reunida lá, orando por Pedro. As portas, os grilhões se soltaram, quer dizer, as correntes que prendiam Pedro, as portas da prisão abriram, ele viu uma luz, ele primeiro sentiu uma luz, depois ele viu a luz. Interessante isso, que a Bíblia fala que ele sente a luz, era a presença de Deus, né? E aí ele vê um anjo que o ajuda, ele sai da prisão. Quando ele está do lado de fora já da prisão, e ele estava achando que ele estava tendo um sonho, uma visão, o anjo desaparece e Pedro se vê sozinho, só que ele está do lado de fora já, ele já está livre, liberto. O que ele faz? Para onde ele vai? Ele corre para a casa de Maria, mãe de João Marcos, porque ele sabe que ali tem uma igreja unida.
engraçado ver que as pessoas, às vezes, na hora do aperto, correm para longe, em vez de correr para a igreja, de correr para os irmãos, de correr para os amigos, para aqueles que amam de verdade. A gente corre para o lado errado, gente. Nós estamos precisando de um GPS espiritual para correr para o lado certo, para correr para a igreja, para correr para os irmãos. Não vai contar a tua vida para quem não pode saber da sua vida. Quando você está passando pela luta, conta para quem é fiel, conta para quem tem temor de Deus, que vai orar com você, que vai te amar, apesar de que às vezes até seja um problema de fraqueza sua mesmo. Mas o amor vai cobrir essa multidão de pecados e vai te ajudar a se levantar, nem que seja lá das cinzas, do pó, do barro. Amém, queridos? Então aconteceu isso, aí Pedro chega lá, bate na porta, Rod estava na porta, né? O nome dela no latim é Rosa, mas do hebraico, do aramaico, é aqui está a porta. E aí Rod estava lá na porta, Pedro bate, ela ouve a voz de Pedro e reconhece a voz de Pedro. Sabe que ela não abre a porta, ela fica tão entusiasmada que ela larga Pedro lá de fora e sai correndo, em vez de abrir a porta. Mas ela reconhece a voz de Pedro. O que isso significa? Que Pedro participava da igreja. Pedro era frequente nos cultos, porque ele tinha uma voz conhecida. Ele não era um estranho que vem na igreja uma vez na vida. Aí Rod sai correndo, vai lá dentro e fala: Pedro está aí fora. E a igreja incrédula, eles estavam orando, eles estavam amando, só faltava um pouquinho de fé. A igreja incrédula fala: você está louca? É que você está tão querendo que Pedro seja, né, abençoado? Eu acho que a igreja estava orando assim, que ele tenha um julgamento justo. Põe uma pessoa para ajudar ele lá, Senhor, lá dentro da prisão. E Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Ele faz melhor. E aí Pedro é liberto, chega lá, e aí Rod fala: não, é Pedro. Aí ela vai lá, abre, e é Pedro de verdade. E Pedro entra, e ali ele está seguro, porque ele está no seio da igreja. Ele está reunido com quem o ama de verdade. Olha que coisa maravilhosa. Então esse texto me faz pensar que nós precisamos ter as nossas alianças restauradas. Nós precisamos caminhar em aliança. Você sabe, aliança é que quando tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu, quando você está em aliança, amém? Amém. As alianças de guerra eram assim: eu fiz uma aliança com você, se você for para a guerra, mesmo que não estão guerreando comigo, eu vou com você. Eu morro com você. Se está te faltando comida, eu vou te dar alimento, mas se tiver faltando para mim, você vai me sustentar. E assim eram travadas as alianças. E nós estamos num tempo em que tantas coisas se levantam contra a família, contra a igreja, contra a palavra, que nós precisamos estar com as nossas alianças restauradas, renovadas, para que a gente possa ter força contra todas estas coisas, para que o mundo saiba que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio. Nós precisamos estar unidos. Você pode sair gritando por aí pregando o evangelho. Se você não estiver ligado ao corpo, a tua palavra não vai ser efetiva. Porque isso está na Bíblia. Para que o mundo reconheça o evangelho que você prega, que eu prego, a vida que eu vivo, que você vive, para que o mundo reconheça que Jesus habita em nós, nós precisamos estar unidos em amor. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, faze-os um. A oração de Jesus. Amém? Amém? Então fortalece as tuas alianças. Fortalece os teus compromissos de amor. Amém? Amém. Outra coisa, queridos, já falei, né? O inferno, a autoridade contra o inferno não está em uma pessoa. Primeiro, é claro, é o nome de Jesus. Mas é o nome de Jesus usado pela igreja em unidade. É isso que tem peso contra o inferno. Quando a igreja se levanta e proclama, é isso que tem autoridade contra o inferno.
Agora, queridos, a igreja orava e orava. Diz oração incessante. A igreja estava clamando pela vida de Pedro incessantemente. Nós fizemos orações hoje pelas pessoas, a gente faz nos cultos, faz em casa, vem no grupo de intercessão, pedido pelos nomes, a gente ora todo dia por aqueles nomes, por aquelas pessoas. Quando a igreja se coloca na brecha, na posição, queridos, como isso tem peso. A concordância nossa leva à concordância no céu. Deus também concorda com a gente. Vocês estão entendendo? Quando nós estamos em concordância, Deus também concorda com essa necessidade pela qual nós estamos clamando. E a gente só faz isso quando faz por amor. A gente tem que se colocar no lugar do outro quando vai orar pelo outro. Porque quando está doendo em nós, ai, Senhor. Mas quando está doendo no outro, ai, Senhor. Não é diferente? Mas não é para ser. E aí o exemplo está aqui. O amor, irmãos, cobre uma multidão de pecados. Eu me lembrei de uma situação, talvez até tenha já comentado com vocês. Uma vez nós estávamos numa vigília na igreja, eu não sabia de nada, de uma situação ruim, difícil, uma situação errada, que trouxe várias consequências. Eu não sabia. E a apóstola ficou sabendo, nós estávamos na vigília, eu estava ajoelhada, ela chegou perto de mim, só fez assim, ora por tal pessoa, só falou isso, mais nada. Queridos, eu estava ajoelhada, de repente o Espírito Santo tomou meu coração, eu passei não sei quanto tempo naquela vigília chorando por aquela pessoa, não sabia o que era, não sabia de nada, fui saber só depois, mas o Espírito Santo me colocou um amor, eu me coloquei no lugar, eu dizia, Senhor, eu não sei, mas essa pessoa precisa de um socorro. E Deus foi colocando aquele amor, apesar de tudo aquilo que estava complicado. E Deus abençoou. E Deus fez a obra. Porque é isso, o amor cobre todas estas coisas. E aí nós vamos orar. Você não vai orar assim, Senhor... Você vai se colocar no lugar. É isso que a igreja estava fazendo, orando por Pedro. E quando nós fazemos isso, nós podemos esperar que Deus vai fazer um milagre. Amém. Que Deus vai se mover. Amém? O que aconteceu? Pedro estava dentro da cadeia e Deus fala, e o anjo fala com ele, né? Primeiro a luz vem, aí ele ouve, percebe aquela presença, fala para ele, vista-se. Se prepara, vamos embora daqui. Quando nós oramos, nos unimos em amor, Deus fala para nós, se prepara para uma nova situação. Se prepara para um outro patamar, se prepara para um outro lugar, se prepara para uma outra história, não para essa história que está te oprimindo, te matando, te roubando. Amém? A oração em amor faz tudo isso por nós. Queridos. Aí Pedro vai lá para a casa de Maria. Agora é engraçado, né? Pedro sabia que a casa de Maria era um lugar de oração. Como é que está sendo conhecida a sua casa? E lá a casa da fofoca. Lá é a casa da língua dura. Qual que é? Como que está conhecida a nossa casa? Casa da maledicência, misericórdia, lá se fala mal de todo mundo. Não, a casa de Maria era conhecida como a casa de oração, não casa de disfunção. Ih, nem vou lá, lá todo mundo briga. É um lugar de briga. Não é? Não tem casa que você fala assim, então lá uma brigaiada. Então, queridos, quando nós estamos unidos em amor, a nossa casa é conhecida como casa de bênção. Quando a igreja é unida em amor, a igreja é conhecida como lugar de bênção, como lugar de proteção,
como lugar de ajuda, como lugar de socorro. A tua vida, a tua família, a tua casa, por menos pessoas que sejam. Amém, queridos? Agora, quando nós estamos caminhando juntos, nós percebemos, quando a gente está em unidade, em amor, a gente percebe que sozinho nós não fazemos nada. Que nós não somos autossuficientes. O Salmo 131 diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Espera, pois, Israel no Senhor, agora e sempre. Meu coração não se elevou. Eu não tenho orgulho, não tenho arrogância. Uma igreja conhecida há muitos anos atrás fez um exercício de ler esse salmo todos os dias e de fazer de algumas maneiras. Eu lia em outra língua, ou lia numa outra tradução, ou podia você mesmo parafrasear o salmo, escrever do seu jeito o salmo. E aí um jovem da igreja escreveu assim: Senhor, eu não me acho. Eu não me acho. Eu não sou o cara, sabe como é que é? Eu não me acho. Nós precisamos dizer: Senhor, não sou nada sem meu irmão, sem a igreja, sem o corpo. Porque quando a gente começa a se achar, a gente começa a criar independência. Não preciso desse, não preciso daquele. E o pior, nós criamos independência de Deus. Eu me acho, eu sou autossuficiente. Por isso que quando parece que as coisas estão bem na vida, que você deu conta disso, daquilo, muitas vezes as pessoas deixam de crer em Deus, deixam de buscar, deixam de orar, deixam de ter tempo com Deus. Não está precisando, está tudo bem, eu sou autossuficiente. Basta eu trabalhar que eu vou ter dinheiro no bolso. Basta eu fazer exercício físico que eu vou ter saúde. Basta... E aí você vai vivendo numa independência de Deus e independência dos irmãos. Não faça isso. Não faça isso. Senhor, meu coração não se elevou. Eu quero dizer para vocês que eu preciso desesperadamente de vocês. Eu preciso da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a minha motivação. Vocês são a minha motivação. Isso também me leva a buscar mais a Deus, porque eu quero ser bênção na vida de vocês. Eu quero que vocês precisem de mim para alguma coisa. Eu quero ser bênção na vida de vocês. Então, assim a gente tem que aprender que é difícil caminhar sozinho. E às vezes a gente se isola por causa de um complexo, não é? Ou por causa de um orgulho. Os dois extremos são muito ruins pela falta de amor. Às vezes a gente fica pensando: ninguém é bom o suficiente, eu faço isso melhor do que todo mundo. Até o dia que a gente toma uma rasteira e alguém bem melhor que a gente vem e faz o que a gente estava fazendo. Então, queridos, vamos nos unir em amor? Amém? Vamos nos unir com Deus e com a igreja. Porque quando nós estamos unidos em amor, Deus faz mais, como eu falei. Os planos de Deus são melhores e maiores. A igreja estava orando de um jeito. Aí Deus pega e solta, liberta Pedro da prisão. É mais do que o que a gente está pedindo. É mais do que o que nós estamos pensando. Deus vai ouvir a oração em amor. Deus vai ouvir a unidade da igreja, vai concordar com nós, com a nossa súplica. A gente não pode deixar a desunião entrar. Nós não podemos deixar de orar, porque Deus quer realizar a obra. E somos nós que abrimos esse espaço, essa porta,
para Deus agir. Amém? Então, em amor, em comunhão, em unidade, os milagres vão acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Quero que aconteça sobre a tua vida. Nós estamos aqui juntos, orando uns pelos outros. O pastor Marcos já fez a oração por várias pessoas aqui. E pela igreja como um todo. A apóstola orou no começo que hajam milagres, não é? Gente, Deus quer operar na sua vida. Nós estamos aqui unidos em amor. É bom estar aqui, como nós falamos também. Vamos fazer isso e esperar mais de Deus. Espere mais de Deus, porque Deus vai fazer mais. Mais do que pedimos, mais do que pensamos. Está orando em amor? Está orando com amor? Espere que Deus vai fazer mais. Mais ainda, melhor ainda. É isso que Deus quer de nós. O amor vai cobrir todas as diferenças. Ah, não merece. E eu mereço? Às vezes você vai orar para alguém, não é? Está com a vida toda errada, está lá precisando de oração, não é? Por uma situação difícil, e você fala também, com a vida toda errada, olha aí, está sofrendo as consequências. E daí? O amor cobre uma multidão de pecados. Vamos orar com amor, vamos nos colocar no lugar. E é isso que eu quero convidar você e ao meu próprio coração. Vamos viver um tempo de mais oração, de mais união. Se Deus está falando conosco, é porque nós estamos precisando. É ou não é? Deus não manda a palavra à toa. Então, na semana que a gente fez o propósito de orar com alguém, foi tão gostoso, eu tive tantas surpresas boas, eu recebi umas orações assim tão... que eu falava, nossa, olha como essa pessoa ora por mim. Né? De um jeito assim que eu não esperava, sabe? Então, tão gostoso isso, e nós pudemos orar pelas pessoas. Então, né, a gente ligava para orar e aí acabava recebendo oração. Não sei se aconteceu com vocês. Não sei se vocês fizeram, né? Mas enfim, a gente ligava para fazer oração e recebia a oração de volta. Isso, nossa, enchia o nosso coração de alegria. Nós estamos precisando, porque os tempos são ruins, são difíceis. Nós estamos vendo muitas pessoas perecendo no mundo mal. E a igreja tem a resposta, tem o segredo. Nós temos Jesus, nós precisamos orar e nos fortalecer. Amém? Muitas vezes a gente não tem a disciplina da oração, de orar uns pelos outros. Mas quando chega uma crise, não é verdade? Vamos fazer isso antes da crise chegar? Vamos criar essa unidade em amor, essa oração em amor, essa comunhão em amor. Amém, queridos? Amém? Então, quero te convidar a ficar de pé. Você pode dar a mão para alguém agora? Quando a gente dá a mão, é um ato, um gesto que nos lembra de que nós estamos juntos, não é assim? Que o nosso coração está ligado. Você liga a mão, mas para mostrar que o teu coração está ligado. Quando você liga a mão, quando você dá a mão, você está dizendo assim, eu estou com você. Amém. E essa pessoa está dizendo, eu estou com você. Como é importante ter uma mão do seu lado numa hora de dor, numa hora de crise. Então eu quero orar com você agora. Mas eu não quero que você ore por você. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado, que está do outro lado, que está atrás de você. Se você fizer isso, alguém vai estar orando por você. Amém? Amém. Se você estiver orando por quem está do seu lado, e esse que está do seu lado está orando por quem está do lado, está orando por você. Não é? Então, vamos agora fechar os nossos olhos e falar com Deus e pedir, Senhor, pedir ao Senhor esse mais amor, mais
companheirismo, amizade, unidade. Nós pregamos sobre amizade há poucos dias atrás. O pastor Sérgio pregou sobre amor a semana passada. Hoje nós estamos falando novamente. Meu Deus! Deus está nos alertando. Deus está nos ensinando. Vamos fazer isso? Vamos quebrar o nosso coração? Vamos quebrar a dureza do nosso coração? Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa igreja. Te agradeço, Pai, por todas as manifestações amorosas, solidárias, companheiras, orações que nós recebemos e que podemos fazer uns pelos outros, Pai. Eu te agradeço porque nós já somos assim. O Senhor já preparou uma família onde nós podemos ser acolhidos, Pai. Mas eu oro nesta hora para que o Senhor aumente no nosso coração mais amor, mais união, mais oração em conjunto. Que nós possamos, Pai, assistir os milagres uns nas vidas dos outros, Pai. Que nós possamos ver o sobrenatural de Deus sobre cada um aqui, Pai. Eu oro pelas pessoas que estão perto de mim. Eu oro pela minha família. Eu oro pelos meus amigos e irmãos. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe, porque vai trazer alegria para o meu coração se essas pessoas forem abençoadas, Pai. Faz milagres e maravilhas. Ouve a oração de cada um aqui agora, Senhor, que ora pelo seu irmão, pelo seu amigo. Pai, faz milagres neste lugar. Faz milagres, faz o sobrenatural, o impossível, Deus. Porque é na oração de concordância que os grilhões se soltam, que as portas se abrem, que há libertação. Nós oramos agora, Senhor, pela união do teu povo. Toda palavra contrária, toda fofoca, toda inveja, toda discussão, toda contrariedade, toda indisposição, antipatia, caia por terra em nome de Jesus. E nós possamos ser verdadeiramente um em Cristo, Pai. Que nós possamos ser ligados, respondendo, correspondendo à tua oração por nós, Senhor Jesus. Abençoa, 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 abençoa o teu povo, Senhor. Pela união, pelo amor, faz milagres nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos. Que a glória do Senhor seja vista em você.